Fala, gafanhotos! Beleza? Seja bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um filme coreano chamado Swift Sour. O filme começa com Hayuki, que está hospitalizado com hepatite B, enquanto os outros pacientes e até mesmo os seus pais mantêm distância do rapaz. Uma linda enfermeira chamada Dayun ignora todos à sua volta e com muita gentileza ela cuida do Hayuki. Os outros pacientes pensam que a doença é contagiosa e por esse motivo eles não querem que as cortinas do leito deles sejam abertas. Só que a Dayun ignora todos eles e segue com o seu trabalho. E com tudo isso, o Hayuki começa a ter uma queda pela Dayun. O filme segue e ele a encontra fumando no corredor. Então eles têm uma breve conversa sobre isso. Enquanto o tempo passa, o Hayuki e a Dayun se aproximam. A Dayun está se sentindo bastante sobrecarregada e ela acaba comendo a comida do Hayuki e logo em seguida ela deita em sua cama. O Hayuki volta para casa e conta tudo para os seus amigos que havia acontecido entre ele e a Dayun, mas eles se recusam a acreditar que uma garota tão bonita como ela pudesse gostar de uma pessoa como ele. O Hayuki consegue achar o número da Dayun e ele liga para ela. Bom, papo vai, papo vem, ela o convida para ir à sua casa e passar a noite com ela. Em certo momento, a Dayun pede para o Hayuki abraçá-la e eles acabam dormindo juntos. Na manhã seguinte, quando a Dayun acorda, ela encontra o Hayuki trocando a lâmpada e preparando o café da manhã para os dois, e com isso, ela acaba o beijando. Os dois começam a passar muito tempo juntos e até mesmo planejarem um futuro. Depois de um tempo, a Dayun conta ao Hayuki que ela havia ganhado uma passagem de férias para uma ilha de Natal. O Hayuki fica bastante inseguro com o seu peso, então os dois vão até uma loja para comprarem uma roupa juntos, só que ele não consegue encontrar uma camisa do seu tamanho. E com todo esse ocorrido, ele diz a ela que ele irá perder peso. E ao invés de combinarem as roupas, a Dayun decide comprar sapatos iguais para os dois, o que deixa o Hayuki muito feliz. E com o objetivo de perder peso, o Hayuki começa a malhar para emagrecer. Mais uma cena é mostrada e agora nós vemos um Hayuki totalmente diferente. Um engenheiro que acabou de receber uma ligação de que ele receberá uma grande promoção e vai ser mandado para uma nova empresa. Essa é uma grande oportunidade para o Hayuki e ele está mais do que feliz. No entanto, a Dayun está chateada porque ele tomou essa decisão sem falar com ela. Só que depois disso, ela fica muito feliz por ele. Antes de ir para o seu novo trabalho, o Hayuki compra um carro para voltar para casa todos os dias. E ele também presenteia sua namorada com um anel. No entanto, em seu primeiro dia de trabalho, ele descobre que há um outro candidato. Ou melhor, uma outra candidata, e isso significa que ele não garantiu uma posição permanente na empresa, o que deixa ele bastante frustrado, só que ele precisa manter a calma para lutar por um lugar nessa nova empresa. A candidata é uma mulher chamada Boyoung. Ela é bastante competitiva e ela vive sabotando o Hayuki para se sair melhor que ele. Além disso, ela também acaba ficando com os créditos pelo trabalho de outras pessoas, o que deixa o Hayuki cada vez mais irritado. O rapaz também fica incomodado com o fato da mulher não ser nada higiênica, e ele acha isso muito nojento. Na reunião do conselho, onde a equipe apresenta um novo design de ponta baseado na proposta de Boyoung, o Hayuki percebe que é uma falha crítica no designer que levaria a um colapso se a ponte fosse atingida por um tsunami. Boyoung, humilhada, é instruída pelo seu superior a corrigir o problema junto com Hayuki. E enquanto Hayuki sai mais cedo, ela trabalha durante toda a noite sem descanso. No início, o Hayuki sente prazer em vê-la sofrer. Só que em um certo momento ele começa a sentir pena dela e eles acabam trabalhando juntos para consertar o problema. Os dois acabam se unindo e continuam trabalhando juntos em mais projetos. O Hayuki constantemente fica irritado com a falta de higiene, mas mesmo assim ele começa a se divertir quando trabalha junto com ela. Enquanto isso, a relação entre o Hayuki e a Dayun começa a ter problemas, e ele fica cada vez mais frustrado por ter que fazer um enorme percurso para voltar para casa. Certa noite, ele chega em casa e a Dayun reclama por ele não ter trocado a lâmpada quebrada e também se recusar a levar o lixo para fora. Então eles começam a discutir. E nesse momento,
ela revela a ele que ela está esperando um filho, só que ela planeja tirar a criança. E ao invés de ficar feliz com a notícia, o Ryuki parece ainda mais frustrado. E para piorar a situação, ele ainda percebe que ele tem sentimentos pela sua colega de trabalho. Então ele decide se afastar dela, e certamente isso acaba impactando no seu trabalho. A Bo-young o confronta e diz que eles têm muita coisa para fazer e tudo está indo mais devagar do que ela imaginava. Com isso, o Ryuki concorda em trabalhar até mais tarde. Ele começa a fazer hora extra no trabalho e novamente deixando a Da-yoon sozinha em casa. Durante uma consulta na clínica, o Ryuki não consegue estar com ela nesse momento difícil. Então ela tem que passar por toda a situação da gravidez sozinha. O filme segue e nós vemos a Da-yoon e o Ryuki saindo juntos pela primeira vez em muito tempo. E nós vemos que o Ryuki não demonstra mais interesse por ela como antes. Os dois vão para o carro e a Da-yoon reclama que o Ryuki nunca quer passar um tempo com ela. E ela está chateada porque mesmo cansada, ela arruma um tempo para ele. Só que ela não vê que isso é recíproco da parte dele. E nesse momento, acidentalmente, o Ryuki acaba a chamando de Bo-young. E os dois acabam entrando em uma grande discussão, onde a Da-yoon afirma que ele está traindo, e os dois acabam terminando seu namoro. No dia seguinte, o Ryuki volta ao trabalho, só que com um péssimo humor. Ele e Bo-young estão fazendo novamente horas extras, e com todo esse tempo que eles estão passando juntos, a tensão sexual crescente entre os dois é visível. O Ryuki beija Bo-young, e logo os dois acabam se envolvendo. Só que, cara, o que eu não entendo é que depois disso ele começa a pensar novamente na Da-yoon. E ele começa a procurar por ela em outras mulheres que ele vê. Enquanto isso, ele recebe uma ligação do seu ex-patrão perguntando sobre a sua condição de trabalho. Bom, resumindo a história, depois de um tempo, quando nem a Bo-young e nem o Ryuki ganham uma posição permanente na firma, o Ryuki diz a Bo-young que ele irá voltar para o seu antigo trabalho. Ela, por sua vez, diz a ele que estudará no exterior, pois o seu antigo emprego também não tem um contrato permanente, e os dois decidem acabar com o que eles tinham de vez. Em segundo plano, o gerente da equipe anuncia que eles podem ganhar uma passagem no Natal, e ao ouvir isso, o Ryuki lembra da viagem que a Da-yoon havia falado com ele, e coincidentemente o voo deles era naquela mesma noite. Percebendo que ele ainda amava a Da-yoon, ele pega um táxi e corre para o aeroporto. E chegando lá, ele vê ela acenando supostamente para ele. Então ele corre em sua direção, só que ele acaba esbarrando em alguém e cai. Os dois demoram para ficar de pé, mas quando eles se levantam e olham um para o outro, o homem em que ele se esbarrou é o jovem Ryuki do começo do filme. E é aí que está o plot twist do filme. Acontece que os dois não são a mesma pessoa. A Da-yoon conheceu o Ryuki magro quase 2 anos antes, e ela se aproximou dele quando ele foi internado com uma perna quebrada. E nós descobrimos que a Da-yoon teve os mesmos cuidados com o Ryuki magro, e ela também deu os mesmos pares de tênis a ele. Quando ele começou a se distanciar dela, ela encontrou um conforto no Ryuki gordinho, especialmente porque mais tarde ele faria todas as coisas que o Ryuki magro não fazia mais. As noites que ela passou no hospital com o Ryuki gordinho foi no tempo em que o Ryuki magro estava afastado dela. De volta à cena do aeroporto, ela vê o Ryuki magro no chão, só que ela o ignora completamente e ela vai em direção à entrada para viajar com o seu novo namorado. E aí, o que você achou dessa reviravolta? Eu confesso que eu me surpreendi completamente e eu não estava esperando esse final. Mas se você curtiu o resumo e quer acompanhar outros vídeos como esse, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar aquele likezão maroto. Até o próximo vídeo, valeu!